Senhoras e senhores, como é que os senhores estão? Tudo bom? Hoje eu vou falar para vocês quais são os 3 passos para você evoluir espiritualmente. Só que eu quero que você preste atenção, porque obviamente não são os únicos, mas eu separei 3 muito importantes aqui para vocês. E eu quero que você entenda que esses 3 passos acontecem constantemente na vida das pessoas. Muito provavelmente acontece na sua, principalmente o último, tá? Só que o que é importante você extrair desse vídeo que eu quero ajudar você? É a mentalidade, né? É a mentalidade correta para você interpretar esses passos e essas situações, beleza? Então, sem mais delongas, já vamos começar pelo primeiro. O primeiro deles é ficar sozinho. Olha só que engraçado, né? Quando a gente fica sozinho, a gente normalmente interpreta isso como solidão. Só que a solidão, ela é diferente da solitude. Muitas pessoas não percebem isso, elas falam, eu estou sozinho, né? Ninguém me ama, ninguém se importa comigo, etc, enfim. Mas o que você precisa entender é que se você está sozinho, se ninguém liga para você, isso realmente é solidão. Agora, se você escolhe por um momento da sua vida, por um propósito, porque você quer evoluir espiritualmente, como eu estou conduzindo você aqui, ou quando você tem um propósito de estudar, ou de ler mais, enfim, você quer refletir mais na sua vida, você quer aproveitar a sua companhia, isso já não é solidão, isso é solitude, entende? E olha só, ficar sozinho, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é ruim. Infelizmente as pessoas, elas não aguentam pela carência, porque elas precisam ter alguém para conversar, porque elas mesmas não se aguentam, mas aí é que tá. Por isso que eu falei da mentalidade no começo. A mentalidade de você ficar sozinho é você conhecer a si mesmo. É você interpretar o que você está sentindo. Por que você está tão agoniado em querer ver alguém, em não conseguir ficar parado em casa, em não conseguir ficar sozinho no seu quarto? Parece que você tem que estar sempre se movimentando, fazendo alguma coisa, vendo uma série, consumindo alguma coisa na internet. Para com isso. Para um pouquinho e presta atenção no que você está sentindo. Escuta o seu coração, escuta a sua alma. E óbvio que assim, se você nunca fez uma meditação que seja, não é simples, né? Não é no primeiro dia que você vai sentar lá, ficar quieto no ócio e as respostas vão vir. É um trabalho de aproximação com você mesmo, sabe? A espiritualidade, né, é uma palavra que significa aquele que respira. Então, tira um tempo para você ficar no ócio e respirando simplesmente no silêncio. Com o tempo, você precisa ter essa comunicação interna, né, essa conversa com você mesmo na sua cabeça, para você amadurecer e entender por que você está tão agoniado assim. Por que você está se sentindo dessa forma, entende? Então é uma coisa que é difícil no começo, mas depois você aprende a lidar, sabe? Aí começa o processo do autoconhecimento, começa a interpretação dos seus sentimentos, né? Então se você está se sentindo incomodado, não é que você tem que sair fazendo alguma coisa, ir dar risada com alguém, ir para algum lugar. Não, fica você com você mesmo, só um pouquinho. Tenta entender, tenta se interpretar o que eu estou sentindo, o que está me incomodando, como é que está a minha vida no momento atual, o que está faltando para mim. Sabe, às vezes vocês não param para refletir coisas simples. Como é que está a minha situação financeira? Como é que eu estou indo no meu trabalho? Sabe, eu estou indo bem, eu estou indo mal, preciso melhorar nisso aqui, preciso melhorar em outra coisa. Putz, acho que eu tenho que voltar a estudar. Se eu tenho que voltar a estudar, como que eu me organizo para no meio da semana eu ter um tempinho para estudar? Acho que é isso que está me incomodando. Eu estou me sentindo meio confortável, estou numa zona que eu parei de evoluir. Eu deveria tirar um tempo para mim, sei lá, para me cuidar,
para cuidar da minha espiritualidade? Enfim, conversa com você mesmo, não tem nada de errado com isso, muito pelo contrário, isso é incrível. Porque ninguém vai chegar em você e vai falar assim, olha, né, fulaninho, você precisa ver isso daqui que não tá tão bem não, viu? Quem vai reconhecer o que você de fato precisa é você. E a solitude é que traz isso, entende? Isso nada mais é do que evolução, um amadurecimento espiritual. E a cabeça, né, a mentalidade correta é essa. É se interpretar, é reconhecer o que você precisa, né? Só que você precisa tomar cuidado, porque muitas pessoas acabam ficando sozinhas e elas não cuidam dos pensamentos que elas têm. E aí começa uma onda de você começar a ficar depressivo, de você começar a ter pensamentos negativos. E aí você come besteira, e aí toma muito álcool, e aí você começa a ir para um caminho que já não é legal. Entendeu? Então, o ficar na solitude tem que ter um propósito de autoconhecimento, de amadurecimento espiritual, entende? E você tem que saber reconhecer que você é o observador. Então você é a pessoa que observa os pensamentos que estão passando aqui, ó, na sua cabeça. Então vem pensamento assim, vem pensamento assado, vem uma lembrança, vem fulano, vem uma preocupação, só que você é o observador. Você tá vendo tudo isso passar. E aí você entende que você começa, em um determinado momento, a selecionar a forma de pensar. Você começa a pensar da forma que você quer. Daí vem o vamos pensar positivo. Entende? Que todo mundo fala, mas ninguém explica como que funciona. Então é disso, né? É um hábito. Então você se pega muitas vezes pensando de uma forma negativa na sua solitude, e aí você já começa a se corrigir, falar, não, eu não quero pensar dessa forma. Então vou pensar de uma outra forma, pensar de forma positiva. Vou plantar aqui bons pensamentos, vou cultivar esses bons pensamentos, essa boa energia, né? Então, tem algumas ferramentas, por exemplo, você pode ficar numa solitude e colocar uma música de meditação que vai te ajudar a trazer esses bons pensamentos, sabe? Entende que é uma prática? Um outro ponto já muito conectado também com essa questão da solitude é você trabalhar a sua fé e a sua oração, né? Eu tenho falado aqui com vocês muito com relação a rotinas espirituais e o orar, né, o trabalhar a sua fé, vem muito da questão da disciplina, de você se aproximar de Deus, certo? De você se aproximar das boas vibrações e das boas energias por meio dessas orações, por meio do que você deseja, por meio do que você também reconhece e agradece, né, que é fundamental. Então, à medida que você vai aplicando essas rotinas, você vai se sentindo melhor, você vai sentindo de fato que Deus está dentro de você. Esse é um ponto muito importante, né? Então não é a questão do acreditar, mas é sentir dentro de você. Esse é o ponto principal na oração, na fé, em você melhorar a sua espiritualidade por meio desse hábito. Então, ter as rotinas que eu comento aqui com vocês, né, de manhã ao acordar, no final do dia, enfim, você ter um momento ali de calma, se dedicar para isso, sem pressa, para você de fato se conectar. Isso por si só já vai trabalhando a sua espiritualidade, já vai trabalhando a sua fé. E um ponto muito interessante de orar é exatamente você pedir com clareza o que você deseja. Então, peça a Deus uma maturidade espiritual. Fale para Ele te mostrar os caminhos corretos, para que você se entenda, para que você se interprete de uma forma melhor. Uma das coisas que eu gosto muito de pedir nas orações é a sabedoria divina. Porque uma coisa é o que a gente estuda, o que a gente sabe, o que a gente aplica, o que a gente vai atrás. Outras são intuições da nossa espiritualidade que a gente, por meio dessa proximidade e dessa maturidade espiritual, a gente começa a interpretar novos caminhos, a gente começa a interpretar novos conhecimentos, e às vezes é essa sabedoria que está faltando para você, entende? E por fim, esse aqui é o polêmico que eu comentei, que também acontece com muita gente, mas depende da maturidade, depende da mentalidade também, que é sofrer, né? Olha só que engraçado. Quando você entende que na vida você vai evoluir diante do sofrimento,
tudo que te atrapalha, todos os desafios, todas as coisas que você inicialmente reclama, você começa a interpretar de uma outra forma. Aqui é que está a mentalidade, né? E é aqui que você evolui. Quando você termina um relacionamento, quando você fica apertado de grana, quando a sua empresa quebra, quando você não faz nenhuma venda, quando você não é promovido no trabalho, quando ninguém te elogia, quando as pessoas te criticam, enfim, qualquer coisa que te faça minimamente sofrer é uma oportunidade de evolução espiritual. E aí você tem que trabalhar algo dentro de você que eu falo bastante aqui também, que é o ego, né? O ego, ele se apega muito nessas questões porque o nosso ego, ele não quer ser visto como alguém fraco, como alguém que é rejeitado, como alguém que só ouve reclamação, como alguém que recebe críticas, entende? O nosso ego se apega demais nisso. A gente por natureza tem a reação de querer confrontar esse tipo de situação, confrontar esse tipo de atitude, de argumento que está vindo contra o nosso ego. Mas a sabedoria está em você dar um passo para trás, observar o que está acontecendo, não reclamar, porque reclamar, no final das contas, não vai adiantar nada. Se colocar como responsável dessa situação, olha como isso é forte, se colocar como responsável dessa situação e interpretar isso. Por que que isso está acontecendo? O que está certo sobre isso? Por que que isso está acontecendo comigo? Olha o poder de você pegar, às vezes, coisas que eu sei, tá? Não tô falando que, porque foi fulano, tudo bem. Esquece fulano, esquece o outro, as circunstâncias da vida, mas é você que está enfrentando essa situação. Então se coloque no centro e se questione. O que que eu posso fazer? Como que eu posso mudar isso? Como que eu posso resolver? Então você percebe que você está sofrendo porque é ruim, certo? Não é porque eu te expliquei como que funciona o ego aqui, que você vai falar assim, então agora eu não vou sofrer mais. É ruim, óbvio que é ruim, nosso coração pesa, enfim, a gente fica em uma situação triste, mas é uma situação que você vai sofrer com uma intenção. Você vai direcionar essa energia para a sua evolução, para o seu aprendizado. Olha como muda, entendeu? E aí você sai dessa situação, alguns momentos depois, dias, enfim, vai depender da situação, só que você sai disso mais forte. Você sai disso espiritualmente evoluído, entendeu? Então, começa a reparar, tudo que acontece de ruim, você precisa ter essa mentalidade de usufruir dessa sofrência e conseguir sair melhor. Eu tenho certeza que você, aplicando essa mentalidade nessas 3 situações, você vai evoluir espiritualmente, sabe? Você vai ser uma pessoa que vai conseguir interpretar muitos sinais da vida e vai perceber que o único ruim foi você não ter começado antes. Mas tá tudo bem. Isso também não é um motivo para você ficar se perguntando por que que eu não comecei antes, por que que isso, por que que aquilo, porque tudo tem um motivo. Você tá aqui por um motivo. Então, esse é o caminho que você vai seguir daqui para frente, beleza? Se faz sentido para você, ou se você discorda, ou se você tem alguma outra dica aqui para quem está assistindo sobre como evoluir espiritualmente, deixa aqui nos comentários, curte esse vídeo, manda para quem precisa ouvir essa mensagem, que às vezes a gente tem algumas pessoas próximas que estão sofrendo, que estão numa situação difícil, ou enfim, que precisam entender qual que é a mensagem espiritual por trás disso, beleza? A gente se vê por aí. Um abraço.